Se você assistiu a aula 24, você entendeu o que são grafos. Se você não assistiu, você deveria voltar lá para assistir rapidão, coisa rápida, mas você precisa entender o que é um grafo e para que ele serve, para que você possa entender o código disso. No final das contas, um grafo ele é composto de vértices e de arestas. Eu vou representar aqui um grafo para modelar, por exemplo, as amizades numa rede social. Então vou botar aqui o João. João. Vou botar aqui um outro cara chamado Lorenzo. Vou botar aqui o Lorenzo. Vou botar aqui o Cláudio. Cláudio. Vou botar também aqui a Creuza. E vou botar aqui o Kreber. Então, vou botar aqui ó, o Cláudio, a Creuza e o Kreber. Kreber. Beleza. Vamos fazer aqui a amizade aqui, hipotética, né? João e Lorenzo são amigos. Lorenzo é amigo do Kreber. Lorenzo é amigo do Cláudio. João é amigo do Cláudio. E João é amigo da Creuza, que é amiga do Kreber. Muito bem, eu quero representar isso, eu tenho que conseguir implementar essa relação de amizade. Eu vou fazer aqui nessa aula vou implementar classes para um grafo direcionado. Então eu consigo implementar, por exemplo, Cláudio segue Lorenzo, João segue Lorenzo, Lorenzo segue Kreber, né? Tá aqui então. Creuza, Kreber segue Creuza. Então a gente pode ter essa amizade aí, né, cara? Por exemplo, o LinkedIn, a amizade é diferente, né? Tem gente que você segue, tem gente que você se conecta com uma amizade mesmo, né, de uma relação ali profissional. O Orkut, né, antigamente tinha lá as amizades, tinha um melhor amigo, né, uns negócios assim, né? Acho que o Facebook também tem uma parada assim. Então a gente pode representar aqui num grafo direcionado. Beleza. Então eu tenho que representar isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui tudo é um grafo. Então eu vou ter uma classe chamada grafo. Cada coisinha dessa aqui é um vértice. Então eu vou ter uma classe chamada vértice. E cada relação é uma aresta. E eu tenho então uma classe chamada aresta. Então eu vou criar aqui as classes. Ó. Vou ter aqui a classe grafo, a classe vértice, tudo sem acento aqui, vértice, né, claro, e aresta. Muito bem. O que esse grafo vai ter, cara? Eu vou fazer aqui um grafo de um tipo genérico, assim como eu fiz a árvore e tudo mais, a lista ligada depois lá nas aulas anteriores, ou seja, o grafo ele é de um tipo. Que tipo? O tipo que você quiser, pode ser uma string, pode ser número, pode ser uma classe do seu software aí, né, cliente, qualquer coisa. Então, um grafo. Beleza. O que um grafo tem? Ele vai ter duas coisas. Um grafo ele é composto de vértices e arestas, né, cara? Então a gente vai ter vértices e arestas. Ou seja, eu vou ter uma lista aqui dentro de vértices. Então vou usar aqui uma classe ArrayList do tipo, né? Vou importar aqui esse cara, ArrayList. Vou chamar isso aqui de vértices. E também vou criar a mesma lista, também uma lista para arestas. Beleza. Quando o meu grafo for criado, ou seja, no método construtor dele, se você não entende muito orientação a objeto, também tem um curso legal aí no canal de orientação a objeto, desde o zero mesmo, cara. Então, aqui eu vou, no método construtor, vou inicializar esses array lists. Então, esses vetores, eu vou inicializar com dados do tipo tipo. Que tipo? Tipo que vier lá do meu programa principal, daqui a pouco a gente vai chegar lá. E as minhas arestas também vão ser uma lista do tipo tipo. Beleza. Muito bem. O que o meu grafo precisa permitir? Precisa permitir que eu adicione um vértice, adicionar vértice. Pô, o que eu vou receber para adicionar o vértice? Eu vou receber um dado aqui, ó. Dado. Esse dado
vai estar dentro do meu vértice. O que mais um grafo precisa permitir fazer? Eu não vou fazer tudo que um grafo pode permitir fazer, né? Remover e tudo mais, nada disso. Eu vou fazer aqui a parte de adição. A gente quer criar um grafo, né? Então, vou colocar aqui adicionar aresta. Beleza, só que quando eu quero adicionar aresta, eu vou fazer um grafo direcionado com peso aqui. Então, eu vou ter um peso, eu vou ter um tipo aqui que vai ser o meu vértice. Então, a gente vai ter aqui o início e um tipo fim. Então, eu quero fazer uma relação entre, por exemplo, aqui eu quero adicionar uma aresta entre João e Lorenzo e com peso aqui, peso 2, por exemplo. Então, eu vou botar um peso aqui 3, vou botar um peso aqui 3, 2, eu pensei 3, digitei 2, aqui vai 3, aqui vai essa aqui, né? Vou colocar nessa aqui então 1, e essa aqui eu vou botar 1 também. Beleza, todas as arestas agora têm um peso. Muito bem, que indica a força da amizade entre essas pessoas aqui. Show de bola. Com isso, nós já podemos avançar um pouco. Para onde? Eu vou lá no vértice, lá na classe vértice. Eu vou colocá-la aqui também, que ela é do tipo tipo. E o que um vértice tem? Um vértice vai ter um valor aqui dentro, vai ter um dado. Então, quando eu criar um vértice, eu vou pegar esse dado do tipo tipo e vou fazer assim, ó, diz.dado igual a, vou chamar aqui de valor para não confundir sua cabeça tanto. Então, quando eu criar um vértice, eu passo o valor para ele. Pode ser uma string chamada João, Lorenzo, Kreber e assim vai, como pode ser um objeto de qualquer classe. Beleza, o que mais que eu posso fazer aqui num vértice? Já que eu tenho o método construtor, eu vou criar aqui o getSet também desse cara. Beleza, então nós temos aqui o vértice, show de bola, muito bem. Só que um vértice, ele tem que ter algumas coisas também. Ele tem que ter quais são as arestas que estão entrando nesse vértice. Ou seja, a Creus aqui tem uma aresta que vem do Kreber e tem uma aresta que vem do João. Mas ela não tem nenhuma aresta de saída. Então, quando a gente tem um grafo direcionado, todo vértice ele vai precisar aqui de uma aresta, de uma lista de arestas de entrada. Então, eu vou chamar aqui arestas entrada. E também uma lista de arestas de saída. Arestas, saída. Muito bem, não está entendendo a classe ArrayList que vou importar. Quando então eu crio um vértice, as entradas não tem nenhuma aresta ainda, eu só criei o vértice, ele está sem nenhuma aresta de entrada. E quando eu faço aqui arestas saída, eu vou criar aqui também uma lista vazia. Quando eu criei o vértice, não tem ninguém entrando, ninguém saindo dele. Beleza. O fato é que eu preciso permitir aqui uma coisa, cara. Cada vértice ele tem que me permitir adicionar a aresta entrada. Então, eu vou passar aqui para ele uma aresta, por exemplo. Vou botar aqui uma aresta do tipo tipo. Vou chamar aqui de aresta. Então, eu vou fazer diz.arestas entrada.add aresta. Toda vez que eu conectar aí algum tipo de algum vértice um ao outro, né? Eu vou ter então a aresta de entrada e a aresta de saída. Beleza. E quando eu aqui adicionar uma aresta de saída, ou seja, esse vértice está se conectando a alguém, eu tenho que mudar aqui para saída também. Muito bem, a gente vai usar, está dando erro aqui porque na minha classe aresta eu ainda não fiz o serviço, né? Então, tipo, a aresta você tem que ser do tipo tipo. Muito bem. E o que uma aresta tem? A aresta ela tem um peso, a aresta ela tem um vértice, que é o início dela, e ela tem um outro vértice, que é o fim. Então, nós temos a aresta com início e fim. Vou criar aqui os métodos getSet. Beleza, gerou ali, então eu tenho set, início e tudo mais. Show de bola. E eu vou criar aqui um método construtor para ela também, ó. Public aresta recebendo o double peso, o vértice início, o vértice fim.
Beleza. E aí eu vou fazer assim, ó, diz.peso igual a peso, diz.início igual a início e diz.fim igual a fim. Só para você entender melhor, quando eu coloco diz, eu estou me referindo aos atributos da classe. E sem o diz, eu estou me referindo a essas variáveis aqui, que apesar de terem o mesmo nome, pela corzinha aqui você consegue ver a diferença também. Beleza, cara. Então nós temos aqui um ADD aresta, né? Então nós temos aqui arestas de entrada e arestas de saída. Deixa eu só verificar o tipo aqui. O tipo incompatível. Muito bem. A aresta não pode ser convertida para tipo. Ah, porque nós temos um ponto interessante aqui. Aqui eu viajei, né? Não é uma lista de tipo, é uma lista de aresta de tipo. Olha que negócio louco. Por isso que grafo é mais complexo, né, cara? Então, é uma lista de aresta de tipo. E aqui também, opa, vamos arrumar aqui, aresta de tipo. E aqui também aresta de tipo. Ou seja, é generics do Java imperando pesado aqui. Agora falta só fazer os métodos aqui mesmo. Ó. Tipo, como é que é adicionar um vértice? Pô, adicionar um vértice é fácil. Quando eu passo um dado, né? Eu estou passando um dado para o grafo, quero adicionar um vértice para esse dado. Então, vou passar lá, por exemplo, Lorenzo. Então, vou adicionar um vértice para o Lorenzo. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer assim, ó, vértice do tipo tipo, vou chamar de novo vértice, é igual a new vértice do tipo tipo. E quando eu faço um new, eu chamo o método construtor da classe vértice. No método construtor, eu passo o valor, que é aqui o dado. Então, estou passando aqui esse cara. Muito bem, eu criei o vértice, né? Como se eu estivesse criando esse cara aqui, ó. Criei aqui, criei essa caixinha, né? Muito bem, o que eu vou fazer com essa caixinha para que ela entre no grafo? Eu vou colocar aqui, ó, dis.vértices.add, novo vértice. Então, aqui eu coloquei aquele vértice no grafo. Eu viajei numa coisa aqui também, olha o horário que eu estou gravando a aula, né? Aqui é vértice do tipo tipo e aqui é aresta do tipo tipo. Muito bem. Tem que arrumar aqui também vértice do tipo tipo. Qual é o tipo? Tipo tipo. Tipo tipo. Muito bom. Fica um negócio meio estranho falar isso, mas tá bom. Beleza. Então, nós temos aqui um novo vértice sendo adicionado. E a aresta? Como é que é a aresta? Rapaz, aqui nós temos que ter um esquema aí, hein? Nós temos que fazer um esquema. Por quê? Eu preciso ter uma forma de encontrar o meu vértice, né, a partir do dado. Então, eu quero adicionar uma aresta de peso. Vamos pegar aqui o exemplo, peso 2, do João para o Lorenzo. Mas eu tenho aqui o dado Lorenzo e o dado João. Mas qual que é o vértice deles? Eles já têm um vértice no grafo ou não tem? Como é que é? Então eu preciso fazer uma busca aqui para poder encontrar o vértice desses caras no grafo. E eu tenho uma lista de vértices, então vai ficar algo sossegado, né? Então eu vou criar um método aqui, ó, que retorna um vértice do tipo tipo. Vou chamar esse cara chamar de getVértice. Então esse cara vai trazer um vértice. Mas como que eu vou fazer essa busca? Eu vou fazer a busca pelo dado. Então, como eu tenho uma lista de vértices, eu posso fazer um for para passar por essa lista de vértices, né? Vértice.size, que como é um array list, ele tem esse método size, e ele vai verificar o seguinte, eu vou chamar aqui, ó, vou declarar aqui um vértice igual a null, então ele vai retornar null se não encontrar. Aqui ele retorna o vértice, então vou fazer só assim, ó. Se dis.vértices, ou seja, estou pegando os vértices do grafo, na posição i, estou pegando cada um dos vértices. Se o valor, né, o dado, for igual ao dado que eu passei, então eu achei o cara, eu achei o vértice para aquele dado que eu estou procurando. Então, beleza, já vamos chegar lá para poder fazer um exercício aí. Vou pegar aqui get, então peguei o cara, posso dar um break aqui também para poder já sair do for, já que eu encontrei o vértice. Então, quando eu adiciono o Lorenzo ao grafo, o Lorenzo ele faz parte da lista de vértices, então ele está aqui. Toda vez que eu for adicionar uma aresta para o Lorenzo, eu vou procurar o Lorenzo na lista de vértices para ver se ele existe ou não.
Então aqui nós vamos, primeira coisa que nós vamos fazer é, nós temos os dois dados aqui, eu vou chamar de dado do início, melhor chamar de dado de início e dado de fim, beleza. Então nós temos que procurar esses dados, procurar o vértice deles. Então vou fazer assim, ó, vértice tipo, vou chamar aqui de início, é igual a dis.getVértice. E o que eu estou procurando? Estou procurando o dado início. Então, se eu quero fazer uma aresta entre João e Lorenzo, o início é João, o Lorenzo é o fim, é o dado fim. Então, nós vamos encontrar aqui o vértice para cada um deles. Por que eu preciso encontrar o vértice? Porque o meu grafo ele só entende vértices, ele não entende Lorenzo, João, ele entende caixinhas. Então, o vértice é a caixinha, o dado é o texto que está ali dentro, ou com o valor que está ali dentro. Não precisa ser um texto, pode ser um objeto de outra classe aí. Então, firmeza, do jeito que está aqui, a gente pegou os vértices, né, cara? Tranquilão. Eu poderia fazer uma verificação, né, tudo mais, mas eu quero tirar essa complexidade. Tipo, encontrou, não encontrou, né, beleza. Encontrei esses caras, eu tenho os vértices, o que eu tenho que fazer? O início, eu vou adicionar para ele uma aresta de saída. Quem é o início? É o João. Então, vou adicionar para ele uma aresta de saída, porque dele vai sair essa aresta. Então, a aresta de saída vai ser essa aresta. Mas que aresta? Primeiro, então, eu tenho que criar uma aresta do tipo tipo. Vou chamar isso aqui de aresta, new aresta. E quando eu crio uma aresta, eu tenho que passar para ela aqui alguns valores, né, cara? Vamos lá no método construtor. Eu tenho que passar o peso, o vértice de início e o vértice de fim. Então, vai ficar assim, ó, peso, início e fim. Show de bola, eu criei a aresta. Então, eu vou adicionar no início a aresta, no vértice de início, que é o João, vou adicionar uma aresta de saída. E essa mesma aresta que está saindo, João, está entrando aqui no vértice Lorenzo. Então, eu vou fazer assim, fim.adicionar aresta de entrada. Então, sempre que eu tenho uma aresta direcionada, eu tenho início e fim. Beleza. E para que eu possa guardar essa aresta no meu grafo, eu vou fazer dis.arestas.add aresta. Coisa linda! Então, aqui, nesta aula, nós vamos fazer o seguinte agora. Ó. Eu vou criar um grafo aqui, um grafo do tipo string, porque eu quero armazenar valores string somente. Então, vou chamar esse cara de string. Beleza, eu criei o grafo. Tranquilão. Como é que eu faço para adicionar um vértice ao grafo? Eu vou botar aqui adicionar vértice e vou falar aqui, ó, João. E vou botar um outro grafo, um outro vértice aqui, eu vou botar alguns vértices, né? Um vai ser o Lorenzo, o outro vai ser a Creuza, tá com Z? Tá com Z. O outro vai ser o Kreber, o outro vai ser o Cláudio. Então, coloquei os vértices no grafo. Firmeza. Como é que eu sei que eles estão lá? Pela fé. Porque nós só vamos saber isso aí na aula 26. Porque nós vamos fazer uma busca em largura para imprimir todos os elementos do grafo. Muito bom. Por enquanto é isso. E como é que eu faço as ligações? Então, eu vou fazer assim, ó, grafo.adicionar aresta. Entre quem eu vou adicionar aresta de peso 2. Entre João e Lorenzo. Beleza? Vou adicionar uma aresta de peso 3 entre Lorenzo e Kreber. Então, está aqui, ó, aresta de peso 3. Opa, é dado double, então tem que fazer 2.0, 3.0. E aqui é o Kreber. Beleza, muito bom. Depois eu tenho uma aresta de peso 1 de Kreber para Creuza. Depois eu tenho uma aresta de peso 1 de João para Creuza. Então, para João para Creuza. Depois eu tenho uma aresta de peso 2 de Cláudio para Lorenzo. Então, vou botar aqui Cláudio. Lorenzo, peso 2. E depois eu tenho Cláudio para João, peso 3. Cara, olha só, eu representei aqui, eu tenho um código do grafo aqui, né? Falta do Cláudio para o Lorenzo ali. Tem, já está, peso 2, tá certo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Eu tenho 6 arestas, tenho 6 arestas. Firmeza.
nós matamos aqui nossa aula do grafo para adicionar o grafo. Só que para ver se funciona, a gente precisa dar sequência e aprender como que eu imprimo os vértices de um grafo. Poderia muito bem pegar aqui, né? Get vértices, get aresta, mas não. Nós temos uma forma de percorrer o grafo, assim como a gente tinha na árvore binária, em ordem, pré-ordem, pós-ordem. Nós temos busca em largura, busca em profundidade, grafo e outras formas também. Então, até a próxima aula aí.